dia, irmãos. Nessa manhã de quinta-feira, nós queremos continuar desenvolvendo o tema o isolamento social na Bíblia e o isolamento social nos dias de hoje. Há uma espécie de isolamento social na Bíblia que, com certeza, nós não gostamos muito de lembrar, não gostamos muito de conversar sobre ele. É o isolamento que a Bíblia nos recomenda fazer com aqueles que estão dispostos a causar divisões no seio da igreja, divisões no corpo de Cristo. Romanos capítulo 16, verso 17, Romanos 16, verso 17, diz assim: Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Eu não tenho intenção aqui de que há alguém entre nós que nos ouve ou que faz parte do mesmo corpo de Cristo que nós, que esteja classificado como alguém que está entre nós para causar divisões. Mas, irmãos, a Bíblia fala desse assunto. A Bíblia trata esse assunto de forma disciplinar, ou seja, aqueles que são capazes de causar divisões entre nós deveriam se manter à distância, deveriam se manter afastados. Deveríamos, se essas pessoas não querem se afastar, nós nos afastarmos delas. Não é esse, por exemplo, o princípio da quarentena, de proteger o corpo de Cristo das moléstias contagiosas? Não foi sempre assim que Deus agiu? Deus, em favor do grupo, em favor do coletivo, penalizava o indivíduo contagiado. E em particular aqui falando de um isolamento social para evitar a propagação das ideias de divisões, das ideologias de divisões no seio da igreja, o isolamento social servia também como um remédio bíblico para preservar a igreja de Jesus, a genuína igreja, a igreja invisível, a igreja triunfante do contágio da divisão. Por um lado, a quarentena é exercida para proteger o corpo de Cristo dessa moléstia terrível, satânica, chamada divisão. Por outro lado, os que eram capazes de causar divisão tinham uma oportunidade de serem tratados pelo próprio Deus, para que esses pudessem rever suas ideologias e seus comportamentos e fossem restaurados e voltassem ao primeiro amor. Na verdade, essas pessoas, ao serem quarentenados, ou seja, isolados socialmente, precisavam entender que essa medida drástica, assim, dura, muito dura, era uma medida para preservar aqueles justos no Senhor, para preservar a comunidade na comunhão do Senhor, para preservar a unidade da igreja de Jesus. Eu não quero, irmãos, que alguns pensem
que essa pandemia, esse tempo de isolamento social está servindo para que Deus retire de nós aqueles que são capazes de provocar divisões. Eu não quero que os irmãos pensem que esse tempo de pandemia é um tempo em que Deus está se utilizando para tratar aqueles que causam divisões entre nós. Mas é algo a considerarmos, é bíblico. A Bíblia, os apóstolos principalmente, recomendavam isso, deixavam essa orientação aos crentes da época, de que aqueles que estão entre nós para nos causar divisões, eles não devem ser seguidos, eles devem ser refutados, eles devem ser colocados à margem do corpo de Cristo. Paulo, muito apropriadamente, nos exortou a mantermos a unidade, acima de tudo, a unidade. Em Efésios capítulo 4, verso 1, ele diz também: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então, irmãos, seja lá como for, seja lá o que Deus está fazendo nesse tempo de pandemia, nós fomos chamados para cumprir em nós a missão que Deus nos deu. Nós fomos chamados para cumprir essa missão de maneira digna, de maneira saudável, de maneira altruísta, de maneira generosa. Nós fomos chamados para, independente das circunstâncias, para independente do tempo que estamos vivendo, manter a unidade, lutar para que a unidade seja maior, sempre maior do que todas as diversidades, do que todos os conflitos, do que todas as divergências. Quiçá, irmãos, que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, nós estejamos arrancando de nós, nós estejamos extraindo de nós toda a semente de divisão, toda a semente da maldade em nós. E nos enchendo da unidade do Espírito do Senhor em nós. Que tenhamos uma ótima quinta-feira, em nome de Jesus. Amém.